nacional de extrema gravidade, todo o processo pedagógico que é executado dentro de uma unidade de internação deve levar em consideração a condição peculiar do adolescente, que é uma pessoa em desenvolvimento. Como eu disse, tem um prazo máximo de 3 anos, também nesse caso deve ser avaliado a cada 6 meses. Alguns juízes de execução pedem que a avaliação aconteça a cada 4 meses. Deveria ser feita uma audiência de avaliação periódica. Tá? Não é uma decisão tomada através do papel a partir do relatório que a equipe técnica manda para o juiz de execução da medida socioeducativa, mas deveria ser feita uma audiência onde o adolescente é informado, né, presencialmente da decisão do juiz de continuar ou de suspender a medida de internação. Ocorrerá nas seguintes hipóteses: ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça, reincidência em infrações graves. Então, cometeu um assalto, depois cometeu um roubo, depois cometeu... Então, ele já tem 3, 4 infrações. Então, na quarta ou na quinta, o juiz pode determinar a internação, porque ele já vem realizando vários atos infracionais. Atenção nesse ponto: descumprimento reiterado e injustificável de outra medida imposta. Então, vamos supondo que o adolescente recebeu uma medida de liberdade assistida e ele não cumpre. Então, ele vai ficar com uma busca e apreensão, que é um mandato de captura na linguagem dos adultos. Quando ele for encontrado, ele já de cara pode receber uma medida sanção de internação de 90 dias. Porque ele, mesmo não tendo cumprido outro ato infracional, ele recebe essa punição por ter descumprido uma decisão judicial anterior, que é o cumprimento da liberdade assistida. Portanto, esse, por exemplo, é um instrumento muito importante, até no diálogo com o próprio adolescente que está em liberdade assistida. Ele sabe que se ele não cumprir todas as obrigações relativas à medida, a qualquer momento a justiça pode determinar que ele receba uma medida de internação, sanção, na duração de 90 dias, de 3 meses. Nesse caso, é obrigatório, sempre, observância do princípio do contraditório, e aos 21 anos a liberdade é compulsória. 21, não precisa nem determinação judicial. Chegou a 21 anos, tem que abrir a cela ou alojamento, como eles falam de maneira muito bonita, mas não deixa de ser uma cela. Aí ele pode sair para rua. Aonde que nós temos atualmente aqui no Espírito Santo unidades de internação? Nós temos a UNAI, que é a Unidade de Atendimento Inicial, que funciona em Maruípe, nos fundos da Delegacia do Adolescente em Conflito com a Lei, chamada DEACA. Lá nós temos, em média, 80 adolescentes, no espaço onde cabe 45, 50 adolescentes, em condições totalmente desumanas, convivendo com ratazanas. É um lugar totalmente impróprio, muito úmido, sem ventilação, sem nenhum espaço para execução de qualquer tipo de atividade pedagógica junto com aqueles adolescentes. Está em construção um novo centro integrado de atendimento socioeducativo que deveria funcionar em frente ao Tangredão, logo depois, praticamente perto do terminal de ônibus aqui de Vitória. Já está sendo construído uma localização bastante discutível, porque vocês imaginam no dia de carnaval, ou normalmente no início do dia, no final do dia, aquele lugar é de difícil trânsito, porque aí se concentra o trânsito que vem de Vila Velha, Caracinga e Vitória. Mas lá o IASES tinha um terreno, então aí que está sendo construído, não sei se a obra já começou, mas já foi assinado a ordem de serviço. Depois nós temos uma unidade de internação provisória, UNIP, que funciona em Cariacica. São 8 blocos, cada bloco tem 20 vagas. E atualmente está super lotado. Nós temos quase 200 adolescentes na UNIP 1 e UNIP 2, que funciona em Cariacica. 4 blocos da UNIP 1, 4 blocos da UNIP 2. Depois, ao lado dessas duas UNIP, nós temos a famosa UNES, que atualmente, depois de tanta luta, ao ponto que nós tivemos que chegar na Corte Internacional, deve ter atualmente 45 adolescentes. Hoje em dia tem uma estrutura muito melhor. Antigamente tinha verdadeiras grutas, verdadeiras masmorras, tinha até uma tal de boca da onça, esses eram os nomes que se davam aos espaços. Era muito insalubre, muito precário. Agora nós temos celas melhores,
tem, sobretudo, um espaço socioeducativo muito grande, com salas de aulas para cursos, é uma equipe grande que está realizando a atividade. O resultado de uma luta que aconteceu em 12 anos é que, repito, nos levou até a Corte Internacional. Eu pessoalmente estive na Colômbia em agosto para uma audiência da Corte Internacional, porque a Corte determinou aquelas que são chamadas de medidas provisórias contra o Estado brasileiro pelos descumprimento dos direitos humanos na unidade de internação da UNES de Cariacica. Depois, sempre a partir desta ação, foram construídas unidades regionalizadas, porque até então todos os adolescentes do Espírito Santo chegavam em Cariacica. Agora nós temos uma unidade no norte, em Linhares, onde tem 60 vagas para internação provisória e 90 para internação. Depois temos uma unidade em Cachoeiro, também lá 60 para internação provisória e 90 para internação. E depois temos uma unidade em Churim, Vila Velha, construída de maneira absurda dentro do sistema penitenciário, onde nós temos 120 vagas para jovens de 17 anos até 21 anos incompletos. Então, atualmente, nós temos cerca de 500 a 550 adolescentes cumprindo medida de internação, entre provisória e internação. De toda essa população, as meninas constituem uma pequena parcela de 30, 35 meninas no máximo, e ficam toda concentrada na UFI, que é a unidade feminina que funciona também em Cariacica. Está sendo projetada a construção de uma nova unidade feminina, mas ainda estamos na linha do papel. Então, é inútil fazer um quadro da internação, apesar dos avanços que foram... se esqueci uma unidade modelo que funciona em Tucumã, em Cariacica, chamada de Centro Socioeducativo, onde os adolescentes custam uma média de R$ 8.500 por menino. Recentemente, até um meio de comunicação social diz que é mais fácil estudar em Harvard, custa menos, nos Estados Unidos, que numa unidade de internação. Trabalho bastante legal, até simpático, mas muito caro, a gente queria ver se efetivamente custa assim, com uma série de problemas, mas que está funcionando lá também. É esse mesmo modelo que está sendo aplicado também em Linhares, em Cachoeiro. Porque a tendência do governo do Estado nos últimos tempos é terceirizar as unidades, entregar as unidades para organizações sociais para que elas executem o trabalho em substituição ao governo do Estado. Apesar dos avanços, ainda são inúmeras as denúncias de violações dos direitos humanos. O caso mais grave ultimamente está sendo de Churim, onde nós vimos uma série de denúncias de maus tratos, e depois ultimamente também uma questão de rebelião, com 8 reféns. E este ano foi uma surpresa para todos nós, que em 2 meses tivemos 2 suicídios, um em Linhares e outro em Churim, de 2 jovens que se enforcaram dentro de suas respectivas celas. É um fato novo, porque mesmo tendo várias situações de violência, nós nunca tivemos casos de suicídio. Além dos 2 suicídios consumados, nós tivemos várias tentativas. Então, é outro elemento que deve nos levar a uma avaliação do modelo pedagógico que está sendo aplicado, que leva, infelizmente, os adolescentes para esse tipo de problema. Tem mais uma outra medida que pode ser tomada, que é a remissão. A remissão é uma espécie de perdão que pode ser dado seja pelo promotor de justiça, seja pelo juiz de direito. Trata-se de ato bilateral, onde o adolescente, juntamente com seus pais, troca o processo por uma medida antecipada. Então, também nesse caso, praticamente deve ser um ato infracional bem leve, para que possa ser atribuída, então, essa medida da remissão. Como deve acontecer o atendimento do adolescente autor de ato infracional na execução das medidas socioeducativas? E aí que começamos um pouco a entrar na prática. Então, é interessante que em todo o Brasil, depois de muitos anos de discussão, que levaram à promulgação do Estatuto, o artigo 86 chegou a essa conclusão, que a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais,
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Tá? Esse é o primeiro princípio. Para a gente dar conta da nossa garotada, nós precisamos construir redes de atendimento. Precisamos trabalhar sistemas de atendimento. Se a gente não trabalhar em conjunto, nós não vamos dar conta. O que acontece muitas vezes que cada setor trabalha por sua conta e fica jogando a responsabilidade em cima do outro setor. Então, o judiciário não dá conta, dá culpa para a escola diz que é culpa do EDENA, é culpa do judiciário. O judiciário, a escola dá culpa para o orientador da liberdade assistida. A sociedade diz que a culpa é de todo mundo, ninguém, então é pela história. Quando o filho é feio, ninguém quer ser pai daquela criança. Eu fico brincando muitas vezes nos meus projetos, porque quando às vezes vê o diretor da escola que está em frente dos nossos, normalmente os nossos projetos ficam até fisicamente perto das escolas, quando o diretor chega e diz, os seus meninos estão pulando o muro da escola. Eu falo, peraí, meus meninos ou os nossos meninos? Porque um horário estão comigo, outro horário está com o seu. Né? Então, os nossos meninos estão pulando o muro da escola. Porém, se um dos nossos meninos vai, sei lá, como recentemente em Pernambuco, ganhar o primeiro lugar no campeonato de judô, aí ele chega e diz, o meu menino ganhou. Então, dependendo, está todo mundo, ou tira o corpo fora que ser pai da criança. Então, o que nós devemos tentar trabalhar é nessa articulação, nessa construção de uma rede. Se a gente não se juntar, se não juntarmos os nossos esforços, nós realmente não vamos dar conta. A nossa garotada é extremamente esperta. A nossa garotada se dá conta dessas divisões com os filhos dentro de casa. Quando percebe que o pai e a mãe estão brigando entre eles, aí que eles aproveitam dessa situação para fazer o que bem entendem. Então, a mesma coisa acontece com os nossos meninos, sobretudo os filhos de liberdade assistida. E aí, para realizar esse projeto de articulação, no Brasil foi criado o SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. O que é esse SINASE? Praticamente, no SINASE, nós encontramos todo um conjunto ordenado de princípios, regras e ações de caráter jurídico, político, pedagógico, financeiro, administrativo, que envolve o processo de apuração do ato infracional e de execução da medida socioeducativa. Então, quando nós trabalhamos, por exemplo, com adolescentes autores de atos infracionais,